PTZ Score, a solução para automatizar suas operações de arbitragem em long short. Arquivo TXT. Aqui você vai configurar o seu setup, definir as suas variáveis. Arquivo de variável TXT. O robô PTZ Score faz a leitura das variáveis de configuração do par no arquivo TXT, correspondente ao nome do par que fica armazenado dentro da pasta do robô. Estes arquivos podem ser gerados e alterados pela planilha que acompanha o robô ou diretamente no próprio arquivo TXT. No bot do Telegram é possível alterar ou clonar arquivos TXT para outros pares ou até mesmo para uma lista de ativos. As variáveis de um arquivo TXT podem ser do tipo entrada, saída, stop, percentual de risco da carteira, entre outras. Essas variáveis ficam armazenadas de forma independente para cada par. Vamos entender todas as variáveis de configuração de um arquivo TXT. Exemplo de um arquivo TXT: par Petri4, Petri3. Abaixo está a lista de todos os parâmetros contidos em um arquivo TXT. Observação: o nome das variáveis estão em azul e o valor da variável está em branco. Veja o exemplo: período underline média 40. Período underline média é o nome da variável, está em azul, e o valor 40 é o valor da variável, que está em branco. Vamos entender cada variável. TXT, Petri4, Petri3. Nome do par, onde o primeiro ativo é o comprador e o segundo é o vendedor. Versão: informa a versão do arquivo TXT. Ativo 1, Petri4, é o nome do ativo 1, a ponta comprada. Ativo 2, Petri3, nome do ativo 2, ponta vendedora. Operação iniciar, é o tipo de operação, pode estar em iniciar ou em andamento. Estes 5 itens acima são apenas informativos dentro do arquivo TXT. Vamos agora às variáveis. Período underline média, período de cálculo da média dos valores de fechamento. Período underline desvio padrão, período utilizado para cálculo do desvio padrão. Fator book, verifica se o book dos dois ativos tem a quantidade de ações correspondente ao ratio desejado, multiplicando o fator book pela quantidade da ordem a ser executada, podendo esta estar entre a quantidade mínima e máxima definida nos parâmetros abaixo. Ordem mínima, define o mínimo financeiro de ordem que pode ser enviada pelo robô. Ordem máxima, define o máximo financeiro de ordem que pode ser enviada pelo robô. Desvio de reinício, define o desvio que o ratio deve atingir para o robô voltar a monitorar o par. Potencial gain por desvio padrão, define o percentual mínimo de desvio padrão do ratio para se entrar no trade. Stop underline gain, define se o robô fará os cálculos de stop e gain por percentual ou por desvio padrão. Day trade, define que esta operação deve ser encerrada dentro do mesmo dia. Hora zerar, horário de encerramento das operações caso seja habilitado o módulo Day trade. Correlação período, define o período em que será analisada a correlação. Correlação mínima, a correlação mínima aceitável para se entrar no trade. Carteira risco percentual, determina um percentual fixo da sua carteira de long short como stop deste par. Se o valor for diferente de 0, o robô calculará o valor financeiro do trade. Margem máxima percentual, percentual máximo da margem da carteira que um trade deste par pode utilizar. Os parâmetros abaixo definem as entradas. Perna 1 investimento, volume financeiro da perna 1. Perna 1 entrada desvio, define o desvio da entrada da perna 1. Perna 2 investimento, define o volume financeiro da perna 2.
Perna 2, entrada, desvio. Define o desvio de entrada da perna 2. Perna 2, referência perna 1. Define que a entrada da perna 2 terá como referência a execução da perna 1. Perna 3, investimento. Volume financeiro da perna 3. Perna 3, entrada, desvio. Define o desvio de entrada da perna 3. Perna 3, referência perna 2. Define que a entrada da perna 3 terá como referência a execução da perna 2. As variáveis abaixo definem as saídas do trade. Alvo 1. Define a primeira saída da operação. Pode ser em percentual ou em unidade de desvio conforme definido na variável stop_gain. Alvo 1, pedaço. Percentual do trade que deve ser executado na primeira saída da operação. Alvo 2. Define a segunda saída da operação, podendo ser em percentual ou em unidade de desvio conforme definido na variável stop_gain. Alvo 2, pedaço. Percentual do trade que deve ser executado na segunda saída da operação. Alvo 3. Define a terceira saída da operação, podendo ser em percentual ou em unidade de desvio conforme definido na variável stop_gain. Alvo 3, pedaço. Percentual do trade que deve ser executado na terceira saída da operação. Stop. Distância do stop em relação ao preço médio. Pode ser em percentual ou em unidade de desvio conforme definido na variável stop_gain. Nos parâmetros de hora, definimos os intervalos de operações. Os primeiros são de entrada, aonde você vai definir o intervalo entre a hora 1 e a hora 2. Hora 1, a hora de início, hora 2, hora de término, depois o intervalo de stop. Hora 1, a hora de início, hora 2, hora de término dos stops. Por último, definimos o gain, o intervalo entre a hora 1 e a hora 2. Hora 1, a hora de início, hora 2, hora de término. Timer, tempo em segundos que o robô aguarda antes de operar após o término de um leilão de um par. Por último, temos a informação a qual par se refere esse TXT. Estas são todas as variáveis de um arquivo TXT de qualquer par. Assim encerramos esse vídeo. Passamos por todas as variáveis que podem ser encontradas dentro de um arquivo de texto de configurações do robô PTZ Score. Não deixe de nos procurar para saber mais sobre as variáveis dos arquivos TXT e ou conhecer todos os demais recursos do nosso robô. Nosso contato no Telegram é Daniel Triade.